Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o tema é fascinante: cinética enzimática, inibição e controle. Basicamente, é sobre medir a velocidade das enzimas, como a gente pode frear elas e como o nosso corpo regula tudo isso. Nossa ideia aqui é pegar os conceitos essenciais de bioquímica, sabe? E ver como isso se aplica, por exemplo, no desenvolvimento de remédios. Vamos usar a famosa equação de Michaelis-Menten como nosso guia inicial. Preparados? Vamos lá. Então, começando pela velocidade. Como é que a gente mede o quão rápido uma enzima de fato trabalha? Olha, a cinética química das ferramentas gerais, né? Mas para enzimas, a estrela é mesmo a equação de Michaelis-Menten. Certo. Ela basicamente relaciona a velocidade inicial da reação, que a gente chama de V0, com a quantidade de substrato presente. E aí ela traz dois parâmetros que são cruciais, Vmax e Km. Vmax e Km? Isso. Vmax é a velocidade máxima, tipo, quando a enzima está lotada de substrato, não consegue ir mais rápido. E o Km, a constante de Michaelis, é a concentração de substrato que faz a enzima trabalhar na metade dessa velocidade máxima. Ah, então o Km dá uma ideia da afinidade. Tipo, um Km baixo significa que a enzima gosta mais do substrato. Exatamente. Geralmente é isso, um Km baixo, alta afinidade. E tem uma medida ainda mais interessante que é a eficiência catalítica, o kcat sobre Km. Kcat sobre Km, o que isso diz? Ele combina a velocidade de processamento, o kcat, com a afinidade, o Km, basicamente diz quão boa a enzima é naquilo que faz. E tem enzimas que são tão boas, mas tão boas, que chegam no limite físico, sabe? A velocidade só depende do quão rápido o substrato chega nela por difusão. É a chamada perfeição catalítica. Uau, isso é impressionante. Quer dizer, o gargalo é só o encontro. Incrível. E para a gente visualizar isso, tem aquele gráfico de Lineweaver-Burke, né? Sim, o duplo recíproco. Ele lineariza a equação de Michaelis-Menten, o que ajuda a, digamos, estimar Vmax e Km a partir dos dados experimentais. Legal. Mas tem que usar com cuidado, né? Tem suas limitações, mas é uma ferramenta clássica. Entendido. Ok. Então já vimos como medir a velocidade. Agora, como a gente pode desacelerar uma enzima? Isso deve ser super importante para criar medicamentos, imagino. Fundamental. É aí que entram os inibidores. Vamos focar nos reversíveis, aqueles que ligam e desligam. O tipo mais talvez intuitivo é a inibição competitiva. Competitiva. O nome já dá uma pista. Ele compete com o substrato. Exatamente. Pensa no sítio ativo da enzima como uma cadeira. O inibidor se parece com o substrato e compete por essa cadeira. Há tipo exemplo do malonato com a succinato desidrogenase? Perfeito. O malonato parece o succinato e atrapalha a enzima. O efeito-chave aqui é que ele aumenta o Km aparente. Aumenta o Km. Então parece que a afinidade diminuiu? Isso. Você precisa de mais substrato para atingir metade da Vmax. Mas olha que interessante. Se você colocar substrato suficiente, muito mesmo, você ainda consegue atingir a Vmax original. Faz sentido. O substrato expulsa o inibidor se estiver em maior quantidade. Em essência, sim. Mas e se o inibidor não competir pelo mesmo lugar? Tem outros jeitos? Tem sim. Outro tipo importante é a inibição não competitiva, pura, no caso. Não competitiva pura. Como funciona essa? Nesse caso, o inibidor se liga num local diferente do sítio ativo. E ele se liga igualmente bem se a enzima está livre ou se já está ligada ao substrato. Então ele não impede a ligação do substrato diretamente. Não diretamente, mas é como se ele travasse uma parte da máquina enzimática à distância, sabe? O resultado é que ele diminui a Vmax aparente. Ah, então a velocidade máxima cai. E o Km? O Km aparente não muda. A afinidade pelo substrato em si continua a mesma, mas tem menos enzima funcionalmente ativa para fazer o trabalho. Entendi. Então, dependendo de como o inibidor age, ele afeta Vmax ou Km, ou ambos de maneiras diferentes. E isso ajuda a gente a entender o mecanismo, né? Exato. Cada tipo de inibição deixa uma assinatura cinética distinta. Muito legal. Bom, a gente falou de inibidores que podem ser externos, como fármacos, mas as células, elas mesmas, devem ter seus próprios controles, certo? Com certeza. E um mecanismo central para isso
É o controle alostérico. Alostérico. O que significa? Pensa assim. A enzima tem o sítio ativo, onde o trabalho acontece, mas tem outros locais, os sítios alostéricos. Moléculas específicas, os efetores, se ligam nesses outros locais. E aí? E aí, eles mudam a forma da enzima, afetando a atividade lá no sítio ativo. É tipo ter um botão de volume ou um interruptor longe do palco principal. Um controle remoto para a enzima. Tem algum exemplo clássico disso? O exemplo dos livros é a ATCase, a aspartato transcarbamoilase. É uma enzima chave para produzir pirimidinas, que são tijolinhos do DNA e RNA. Certo, e como ela é controlada? Se a célula já tem muita pirimidina, o produto final, CTP, esse CTP vai lá, se liga no sítio alostérico da ATCase e manda ela dar uma freada. É o feedback negativo. Que eficiente. A célula se autorregula. E o contrário acontece se precisar de mais. Acontece. Se a célula tem muita energia ou muitos precursores do outro tipo de base, as purinas, tipo ATP, o ATP pode se ligar na ATCase e ativá-la. Uau! Então ela ajuda a balancear a produção de purinas e pirimidinas. Que sistema elegante! É muito elegante. E essa enzima, a ATCase, também mostra cooperatividade, aquela curva em forma de S, sabe? Ela alterna entre um estado mais tenso, menos ativo, T, e um relaxado, mais ativo, R, parecido com a hemoglobina e o oxigênio. É um nível de regulação muito fino mesmo. Bom, então para a gente amarrar tudo, vimos como o Michael Smenten descreve a velocidade com Vmax e Km e como kcat-Km mede a eficiência. Isso. Exploramos os inibidores, o competitivo, que briga pelo sítio ativo e aumenta o Km aparente, o não competitivo, que age à distância e diminui a Vmax aparente. Isso é crucial para a farmacologia. Sem dúvida. E vimos o controle alostérico, como na ATPase, que permite às células um ajuste fino do metabolismo, usando feedback e ativação. Exatamente. Entender tudo isso é fundamental para a biologia e, claro, para desenvolver novos fármacos. Perfeito. E fica aqui uma reflexão final, né? A cinética nos ajuda muito a testar e eliminar hipóteses sobre como uma enzima funciona, mas ela raramente prova um mecanismo sozinha. Pensando nisso, quanta certeza a gente realmente precisa ter sobre o mecanismo exato de uma enzima antes de usar esse conhecimento para desenvolver um medicamento que pode, potencialmente, salvar vidas? Que outras informações, talvez a estrutura 3D, se tornam essenciais nesse processo?